Minha passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, os versículos apenas estes, 19 a 21. Mateus, capítulo 6, lendo do versículo 19 a 21. Estas palavras do Senhor da glória, o Salvador: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. O título desta meditação nesta manhã é Vivendo para o Céu, Vivendo para a Eternidade. Queridos amigos, são palavras profundas, são palavras desafiadoras, estas que nós acabamos de ler do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, o Salvador, nosso Mestre, Ele fala sobre a essência da vida cristã aqui nestes 3 versículos. Você quer saber o que é o tutano, o âmago, a essência da vida cristã? Está contido aqui nesses 3 versículos. Para que vivemos? Como viveremos? Esta é a resposta que eu gostaria, ou esta é a questão que eu gostaria de lhe dar nesta manhã. Vivendo para o céu, vivendo para a eternidade. A vida cristã é a melhor vida a ser vivida, e ela é vivida com alegria e gozo quando ela é vivida no centro da vontade de Deus, quando ela é vivida com perspectiva espiritual, quando ela é vivida para muito além do que apenas religiosidade, uma vida em comunhão pessoal com Deus pessoal, que nos chama a uma comunhão pessoal com Ele. A essência da vida cristã, vivendo para o céu, vivendo para a eternidade, vivendo como verdadeiros peregrinos aqui deste lado do céu. É sobre isso que o Senhor Jesus Cristo trata, é sobre isso que nós queremos considerar nesta manhã. Queridos amigos, esse é um chamado para uma vida cristã cuidadosa e consistente, uma vida cristã inteligente, uma vida em verdadeira comunhão com o Senhor. E deixe-me passar logo imediatamente esse texto, porque ela é a continuação, este texto, é a continuação do Sermão do Monte. Nós continuamos lidando com este imenso, glorioso sermão do Senhor Jesus Cristo. Cada versículo, cada palavra deve ser entendida dentro deste contexto da palavra do Senhor Jesus, do seu sermão, do seu ensino à sua igreja. Ele está falando a crentes em Jesus Cristo, e esses 3 versículos estão neste contexto da mensagem do Salvador no Sermão do Monte para a sua igreja. Bem, versículo de número 19, ele diz estas palavras tão profundas. É uma exortação, é um comando: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Tesouros, não ajunteis tesouros. E mais uma vez, cada palavra escolhida pelo Salvador é de particular importância. Não seria bom usar uma outra palavra como dinheiro. Não ajunteis dinheiros, não ajunteis bens. Ele escolhe as palavras de propósito. O Senhor Jesus é um mestre nas palavras, e às vezes nós temos dificuldade com a tradução, mas aqui a tradução é corretíssima. Tesouros, esta é a palavra no original grego, tesauros, de onde nós tiramos de tesouro, dicionário, coisas como esta. Não ajunteis, não acumuleis, não reunais tesouros aqui deste lado do céu, diz o Salvador. Bem, na antiguidade, tesouros, ou a ideia sobre um tesouro, tinha a ver com coisas várias, uma abundância de qualquer coisa material. Tudo aquilo que oferecesse conforto ou ornamento para a vida, para o lar, para a jornada. Roupas, ouro, vinho, azeite de oliva, pedras preciosas, terras, propriedades, óleo, não é? Todo esse tipo de coisa, em grande quantidade, era um tesouro para a mentalidade palestina. E, obviamente, todo tesouro terreno, feito de matéria, material, tem uma natureza em si mesmo corruptível, não é? Nós não precisamos ir muito longe para entender. Queridos amigos, tudo que está dentro do universo, debaixo do sol, está em decomposição. Há um certo princípio chamado princípio da teleonomia ativa, não quero ser difícil nesta manhã, mas que diz que tudo que está debaixo da irradiação solar recebe vida do sol, não é? Pode produzir a fotossíntese, está conectado à terra e assim recebe vida. Se um galho está numa árvore, a teleonomia é ativa, ele recebe a seiva bruta, a seiva elaborada, produz folha, vida.
E continuem firme. Se você arranca este galho, a teleonomia é inativa. Este movimento de receber energia do sol, produzir vida, foi cortada, morre. E assim tudo no universo está como que morrendo. Porque o universo está morrendo, assim por dizer, desde a queda do homem no pecado. Ele está em decomposição. A queda do homem foi uma queda espiritual, mas que teve uma consequência no universo inteiro. É por isso que nós estamos envelhecendo, né? Um pezinho de galinha aqui, um cabelo branco pipocando acolá. E é por isso que a indústria da estética ganha um dinheirão absurdo. Não há indústria mais poderosa do que a farmacêutica e a estética. Em terceiro lugar, a da segurança. Assim, tudo está em decomposição, tudo está morrendo. E bens materiais, na antiguidade como agora, estão sujeitos à corrupção. Tudo que nós adquirimos, tudo que nós compramos, tudo que nós produzimos está em decomposição. Eu não preciso ficar apontando exemplos para isso, porque cada um de nós sente isso no corpo, no vestimento, nas coisas em volta. Nós vivemos em um universo em decomposição. E, obviamente, tesouros, um grande acúmulo destas coisas materiais, também um grande acúmulo de grandes coisas em decomposição. Tem uma natureza corrupta, ou corruptível, assim por dizer. E o Senhor Jesus Cristo põe nesta ilustração, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e para muito mais, onde os ladrões cavam, minam e roubam. Bem, o Senhor Jesus está apontando aqui, meus amados, para a natureza transitória, passageira das coisas que nós possuímos e juntamos. Essa é a ideia, este é o ponto de ensino. Como bens, como roupas, como carro, como casa, como móveis, imóveis, alimento, dinheiro, tudo mais que nós possamos produzir, acumular, dinheiro no banco, crédito financeiro, o que quer que seja, estas coisas estão sujeitas a evaporar, a desaparecer. A poupança, por mais firme que seja, não resiste a um governo ímpio e corrupto. Tudo que está em nossa volta tem uma tendência a se esfacelar, a corrupção. Mas esse é o senso que o Senhor aponta, o senso transitório das coisas. E que importância nós temos, não é? Nós precisamos ser recordados dessas coisas, porque nós temos uma tendência desenfreada muitas vezes a acumular coisas e a preservar, guardar coisas como se de fato elas tivessem eternidade, como se elas nunca fossem acabar. Bem, a ideia da brevidade das coisas nunca foi novidade para ninguém, não era novidade para o mundo naqueles dias, sobretudo para eles, quando a decomposição das coisas era muito mais visível do que agora. As pessoas estavam muito mais acostumadas do que você e eu, na modernidade, com a transitoriedade dos objetos. Eles viam muito mais rapidamente a brevidade das coisas, o mofo, o bolor, a perda da validade de um alimento que era deixado ali no sol, no armário, por poucos dias. Logo eles viam as coisas desaparecer, o alimento precisava ser preparado fresco, comido, senão ele se perdia de um dia para o outro. Não haviam refrigeradores como nós temos hoje, não é? Os vermes, a ferrugem, consumia tudo muito rapidamente naquela época. Não havia as tecnologias que nós temos hoje, um desumidificador de ar, coisas como essa, óleo que preserva da ferrugem, coisas como essa. Em sociedades como Israel, na beira do mar Mediterrâneo, com tanto sal no ar e o mar morto ali do lado, estavam muito acostumados à ferrugem, à decomposição das coisas, do ferro, do metal, da madeira, o que quer que fosse. A parede de barro das casas não oferecia resistência aos ladrões, que entravam com muita facilidade. Os baús de madeira não podiam preservar os bens contra as traças, os vestidos finíssimos e dos ladrões também. Assim, não havia bancos seguros, sistema antimofo, não havia nem naftalina, não é? Na antiguidade, os ladrões cavavam um buraco numa parede de uma casa de adobe e levavam tudo o que podiam, na verdade. As pessoas ricas, por exemplo, elas tentavam preservar os seus bens, muitas vezes investindo nos cambistas, para ter ao seu tempo, não é, um troco, um retorno seguro. Ou às vezes os ricos que tinham alguma influência guardavam seus tesouros nos templos dos deuses. Os ladrões, você sabe, naquela época supersticiosa, hesitavam muito com a ideia de roubar os deuses, roubar os templos, não é? Traria maldição. Assim havia todo tipo de artimanha e tentativa de preservar as riquezas. Às vezes eles enterravam em determinado local seu tesouro, muitas vezes só para esquecer quando a pedra foi removida, ou a árvore que sinalizava o local, e perdiam pela memória o que haviam juntado. Tudo era consumido. A traça estava em todo lugar, no caso de roupas finas, a ferrugem no caso de metais.
tudo poderia ser destruído com muita rapidez, com muita facilidade. A ideia da transitoriedade dos objetos e das coisas era muito mais clara, muito mais visível para o homem da antiguidade do que é para nós hoje. E é para isso que o Senhor está apontando, e aquela multidão de homens e mulheres, os discípulos, entendiam muito bem o que o Senhor Jesus queria dizer ali. Bem, mas não é muito diferente de hoje, porque ladrões estão em toda parte, não é verdade? Dentro e fora das prisões, nas ruas, nas câmaras, em todo canto. Como eu disse, a poupança mais bem protegida não está isenta de ser confiscada. E depois da indústria da estética, indústria farmacêutica, a indústria que mais cresce no mundo inteiro é da segurança da propriedade privada. Assim estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Não ajunteis, diz ele, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Bem, mas há um imenso perigo diante de cada um de nós aqui nesta manhã. Eu gostaria que você não parasse neste ponto introdutório, porque o perigo está bem aqui. De cada pessoa aqui presente neste culto, ao ler um texto como esse do versículo de número 19, está diante de cada um de nós o perigo de imaginar que tudo que o Senhor tem em vista ao dizer não ajunteis tesouro na terra, ao advertir os seus discípulos de não acumular tesouros na terra, o perigo de imaginar que o que ele tem em vista é apenas dinheiro. Não ajunteis dinheiro na terra. Você percebe o nosso perigo de imaginar que é somente isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Não ajunteis tesouros na terra. Ah, entendi. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui para mim, não viva para acumular dinheiro, querido amigo. Não viva para acumular bens, propriedade sobre propriedade, poupança sobre propriedade. Bem, eu não corro esse risco, você diz a si mesmo. Aqui está o perigo. Talvez você pense consigo mesmo, eu não sou uma pessoa de bens, eu não possuo muitos bens, eu não sou o tipo de pessoa que está em busca de bens, sabe? Porque tudo que eu quero ter na vida é simplesmente um lugar de mato verde, uma casinha branca com a janela para poder contemplar e ver o sol nascer. Isso não me afeta, eu não sou uma pessoa atrás de bens. E aqui está o perigo diante de você e de mim nesta manhã, de colocarmos de lado o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo e dizer, eu não sou uma pessoa rica, eu não sou classe média alta, eu não vivo no bem bom, assim por dizer, eu não tenho essa dificuldade, eu não corro esse perigo, essa palavra não é para mim. Eu não estou ansioso por ficar rico, na verdade. Eu não tenho investimentos, eu estou isento desta ameaça, assim por dizer, materialística. Essa palavra não é para mim. Esse é o perigo que nós enfrentamos aqui nesta manhã, para cada um de nós, diante de uma passagem como esta. Não ajunteis tesouros na terra. Eu não estou ajuntando, mesmo que eu quisesse, eu não teria possibilidade. Pequeno eu, pobre eu, quem sou eu? De imaginar que tesouro aqui é uma referência apenas aos bens, de modo que você é levado a pensar que este ensino não é para você em particular, mas é para uma outra pessoa. É imaginar que o Senhor Jesus Cristo, ao declarar essas palavras do versículo 19 a 21, tem em vista apenas uma porção, apenas uma fatia do mundo cristão, um certo grupo de pessoas, e que ele está falando aqui apenas sobre dinheiro e sobre o acúmulo de bens. Mas aqui é importante recordar, meus amigos, que essas palavras do Senhor Jesus Cristo, elas são ditas no contexto do capítulo 6, e você se recorda que o versículo-chave deste capítulo 6 é o versículo 1, onde ele diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, e nós lembramos que esmola aqui significa melhor piedade. Guardai-vos de performar a vossa piedade diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, ou fazendo assim, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Se o nosso tesouro, observe o que ele quer dizer, e essas palavras, essa declaração do versículo 1, ou este princípio do versículo 1 se aplica à advertência do versículo 19, 20 e 21. Se o nosso tesouro na religião é ser visto e notado pelas pessoas em nossa performance da religião, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que nós estamos acumulando tesouros na terra. Você percebeu o ponto espiritual do ensino? Se o nosso tesouro na religião é ser observado, notado em nossa religiosidade, então esse tesouro não perdurará. E esse é o ensino do Senhor Jesus Cristo. Se mais que ser uma pessoa de oração, se mais do que ser um homem, uma mulher de oração,
Eu quero que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa de oração. Eu quero que as pessoas comentem que mulher de oração essa irmã é, que homem de oração esse jovem é. Se mais que um andar com Deus pessoal e sincero, eu quero que as pessoas saibam e me admirem porque eu sou uma pessoa que anda com Deus. Se mais que ajudar o próximo, eu quero ser visto, não obviamente, mas sutilmente descoberto como ajudando o próximo. Isso então é o meu tesouro. Eu vivo a minha religião, eu faço a minha religião para acumular estas coisas. A minha religião é tentar acumular estas coisas, a atenção das pessoas, a notoriedade, o nome, uma honra entre o povo de Deus por questões óbvias e visíveis. Meu tesouro, observe, é a honra que eu recebo dos homens. Então eu estou ajuntando tesouro na terra. Tesouro aqui não é apenas dinheiro, não é apenas bens. Você percebe o perigo que está diante de nós, de um texto como esse, de imaginar que o Senhor tem em vista apenas dinheiro, bens. Não, Ele diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E o resultado aqui, na advertência do Senhor Jesus, é que logo, se eu vivo assim, se eu procuro ajuntar este tesouro na terra, logo eu ficarei surpreso em descobrir que o meu tesouro não durou muito, que o meu tesouro não durou nada, porque eu estou acumulando o meu tesouro nas mãos de outras pessoas na terra. O louvor que eu recebo dos lábios dela, a atenção que eu recebo dos olhos deles, eu estou acumulando o meu tesouro nas mãos dos outros. E o louvor e a admiração das pessoas está sujeita à corrupção também, aos vermes, à traça e aos ladrões, não é verdade? Logo o louvor se desgasta, ou acaba, ou azeda. Você precisa fazer apenas uma coisa errada, tendo feito uma multidão de coisas maravilhosas, faz só uma coisinha errada e o louvor e a admiração azeda, a traça e a ferrugem consome. Assim o Senhor diz, não ajunteis tesouros na terra. E a difamação e a calúnia são grandes ladrões que roubam muito rapidamente todo o nosso louvor, toda a nossa admiração acumulada como supercrentes aos olhos dos homens, que nós cuidadosamente juntamos ao longo de muitos anos de religiosidade. E nós perdemos todo o nosso tesouro que receberíamos na verdade. E assim nós trabalhamos em vão, porque posicionamos mal a nossa intenção no reino de Deus. É sobre isso que Jesus Cristo está dizendo. A palavra dinheiro representa apenas um capital, não é? Uma moeda. Mas quando ele utiliza a palavra tesouro, bem, isso se aplica a muito mais coisas. Dinheiro está incluído aqui também. Mas ele quer dizer muito mais. E nós perdemos o nosso tesouro que receberíamos. E assim nós trabalhamos em vão, porque posicionamos mal a nossa intenção. Querido amigo, quando o seu objetivo no reino de Deus, no serviço do Senhor, no retiro, no acampamento, na atividade que você faz, na sua boa vontade, é ser admirado, é ser notado discretamente, percebido como um grande trabalhador, como um indivíduo que nem come porque tem tanto para trabalhar na hora de comer com o povo de Deus, no meio de Deus, do povo de Deus, desejando ser alguém super especial aos olhos humanos. O Salvador diz isso para mim e para você: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ainda embora a palavra grega aqui seja exatamente essa, tesouro, ou perdão, em termos de terra, a palavra terra mesmo, gé, de onde nós tiramos geografia, ele não quer dizer apenas terra no sentido físico, cavar um buraco, pegar uma lata de óleo e pôr teu ouro ali dentro, enterrar no pé daquela árvore para você não se esquecer e sempre lembrar. Não é isso que ele quer dizer no mundo, na cultura. Isso aqui é apenas o início de uma lista. Não ajunteis tesouro na terra, e eu apenas citei um exemplo de que maneira nós podemos tentar ajuntar tesouro aqui na terra. E o que eu estou tentando mostrar, queridos amigos e irmãos, que as palavras do Senhor Jesus não têm em vista apenas posse, bens, roupa, tecnologia, o que quer que seja. De outra maneira, nós seríamos levados nesta manhã a pensar que este ensino nós poderíamos pular. Não é para nós, não é para nós, não é para nós. Que essas palavras do Senhor Jesus Cristo não parecem ter sido bem pensadas,
porque deixou de fora muitos e muitos discípulos que não são ricos. Qual é a chave para a compreensão aqui? Bem, a chave para a compreensão é a palavra terra. Observe outra vez o versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Ele diz com muita calma essas palavras. E ainda embora a palavra, como eu mencionei, terra, no original grego, seja literalmente terra, não é? De onde nós tiramos geografia, geia. Terra aqui não é literal, porque a aplicação não é geográfica, é espiritual. Acaso, se eu esconder o meu tesouro não na terra, mas debaixo do colchão, estará tudo bem? Claro que não é terra. Como nós sabemos, porque ele faz um contraste de terra com o céu, no versículo de número 20, mas ajuntai tesouros no céu, isto é, no reino de Deus, no céu, para onde nós iremos, já garantido pela graça de Cristo Jesus. Assim, nós entendemos com clareza isso, que o que ele quer dizer, por não ajuntar tesouro na terra, a expressão terra, não significa um universo físico, um sistema econômico. Olha, ponha dinheiro só na bolsa de valores, mas cuidado com o título de capitalização, que só capitaliza para o banqueiro, isso não é poupança, não seja bobo. Não é isso que ele está dizendo. Não é terra no sentido físico, o universo, mas sim o mundo que está sendo representado aqui, que é o mesmo mundo de 1 João, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Como nós sabemos disso? Bem, porque ele está contrastando então com o céu, o reino de Deus. Bem, a exortação do Senhor é essa: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouros no céu. E a advertência do Senhor Jesus Cristo, como muitos parecem fazer, e você ouve isso muitas vezes em sermões pregados nesse texto, essa advertência ela não pode ser banalizada como uma proibição de ter bens. Ele não está proibindo ter bens. Trabalhar pelo que é necessário, buscar alguma coisa decente ou segura, ter uma conta bancária, uma poupança, investir numa poupança ou num tesouro direto. Não, comprar um terreno, 2 terrenos, alugar um, ele não está proibindo isso. O foco não é este. O objetivo não é este, o erro não é o bem em si, mas quando o bem se torna por si mesmo o motivo da minha alegria e satisfação e prazer nesta vida, e toda a minha energia emocional e a minha ansiedade, quando eu deito no travesseiro eu não paro de ilustrar esse bem e pensar neste bem, se tornou um ídolo em minha vida, é neste momento que eu passo a adorar este ídolo e eu passo a juntar tesouro na terra. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Bem, o nosso primeiro ponto de observação foi então este. Essas palavras não dizem respeito apenas a dinheiro, no versículo 19. O Senhor não está falando apenas aos ricos, ele fala no Sermão do Monte a todos os discípulos. Ele não diz, não ajunteis dinheiro na terra. Ele diz, não ajunteis tesouros na terra. E tesouro, é claro, inclui dinheiro, mas a palavra é muito mais ampla do que dinheiro. O Senhor está lidando aqui com pessoas que tiram a sua satisfação deste mundo. E todos nós estamos dentro desse barco. Porque todos nós, muitas e muitas vezes, somos levados a extrair a nossa alegria, prazer e satisfação deste mundo, de uma carreira, de um local de moradia, de uma profissão, de uma roupa, do convívio, um certo status social com um grupo de pessoas. Todos nós nos encontramos sob o perigo de acumular tesouros aqui na terra, e essa é uma advertência do Senhor Jesus Cristo. Tesouro inclui dinheiro, mas não somente dinheiro. Ele está advertindo sobre confiarmos em ambições, em interesses e esperanças para esta vida somente. Tanto rico como pobres estão debaixo do mesmo perigo, e a classe média também estão sob esta exortação de não ajuntar tesouro na terra. Essa é uma exortação para você e para mim. Bem, eu precisei fincar este ponto de entendimento para nós não corrermos o risco, que a nossa mente é um negócio escorregadio, ela vai embora e volta, de imaginar que essas palavras não são para nós. Todos nós temos algum tipo de tesouro, não é verdade? Cada um de nós temos algum tipo de tesouro, de algum tipo ou outro. Alguns têm muitos tesouros. Pode ser uma carreira, o meu tesouro. Pode ser um filho. Pode ser um esposo, uma esposa. O meu tesouro talvez sejam os meus pais. Talvez o meu tesouro seja o meu trabalho, a minha carreira. O meu tesouro pode se tornar uma casa, uma residência,
ou um conjunto dessas coisas que acabei de mencionar. O meu tesouro pode ser um talento que eu possuo, uma habilidade, um traço na minha personalidade que abre muitas portas. Esse pode ser o meu tesouro, na verdade. O meu tesouro seja uma capacidade mental, intelectual. Todos nós temos tesouros. Pode ser um tesouro que em termos financeiros não vale quase nada, mas em termos subjetivos e afetivos vale muito. Todos nós, amigos, todos nós temos aqui na terra tesouros. Eu tenho conhecido algumas pessoas, entre parentes meus, que suas casas se tornaram seus tesouros. Eu posso mencionar porque vocês não os conhecem, não estaria falando mal de alguém. A casa, na verdade, para estes parentes meus, se tornou uma espécie de baú de tesouro, na verdade. Para dentro do qual, desse baú, muitos outros tesouros, continuamente, ao longo de anos e décadas, eram trazidos cuidadosamente por muito esforço e acumulados, com grande custo, com grande afeição, com grande esforço árduo. E essa casa se tornou o tesouro deles. E o grande orgulho dessas pessoas, e eram coisas incríveis, na verdade, porque tinha uma cozinha onde lavava a sujeira, tudo ali, fazia comida, e tinha outra cozinha onde ficava as peças bonitas só para ser admirado. Coisas estranhas. E só foi claro para eles, se tornou claro, e eram crentes evangélicos, quando um pequeno incêndio aconteceu em parte dessa casa, e quase morreram, não no incêndio, mas de dor no coração. Há pessoas que têm vivido para o corpo e para a saúde, e este é o seu tesouro, uma saúde maravilhosa, uma vida em torno do corpo, cuidado do corpo, novas receitas, novas terapias, novas ideias, novas leituras. Há outras que têm vivido anos para estimar a apreciação das pessoas no local de trabalho, um parente na família, na vizinhança, um amigo. O meu tesouro é ter uma boa reputação, é ter um bom nome entre as pessoas, é que as pessoas gostem de mim, que as pessoas falem bem de mim, que as pessoas me admirem. Talvez uma carreira acadêmica, uma obra intelectual que eu estou trabalhando nela há anos e anos. Talvez mesmo o tesouro de alguém seja uma ideologia política, uma ideologia partidária. Isso se torna o grande motivador da vida desta pessoa. Tenho conhecido pessoas cujo tesouro se tornou um filho, mesmo depois de adulto, este filho casado. Há aqueles cujo tesouro se tornam amigos de infância, companheiros, amigos de infância, de escola. E tudo isso, queridos amigos, está incluso aqui nestas palavras do Senhor, na palavrinha tesouro. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E o Senhor Jesus está lidando com tudo isso. Aqui é o Mestre, o Salvador, falando. Certamente Ele inclui todas estas coisas, porque Ele conhece o nosso coração, e ninguém precisa falar sobre o homem para Cristo, porque Ele conhece todas as coisas sobre o ser humano, mesmo depois da conversão. Bem, não importa quão pequeno, quão subjetivo ou abstrato, se isso é tudo para você, isso é o seu tesouro. Isso se tornou o seu tesouro. E essa é a coisa para a qual você está vivendo agora. Você pensa sobre isso, você ama isso, você tem ansiedade quanto a isso. E esse é o perigo. E essa é a ameaça para a vida de um filho de Deus. E Cristo está lidando com este ponto nesta porção das Escrituras, e nós precisamos considerar com calma isto. Bem, tendo considerado o significado das palavras e o que quer dizer por tesouro e por terra, nós estamos agora mais preparados para ouvir o Salvador e para receber instruções dessas palavras, porque nós podemos ver agora com mais clareza que cada um de nós aqui está incluso nesses 3 versículos também. Veja novamente comigo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Bem, não é uma exortação para nós encontrarmos algum meio de transferir os nossos bens terrenos para um banco celestial. Nós juntos aqui na terra tenta transferir isso para um banco celestial, como faziam na antiguidade as pessoas que morriam, não é, na classe alta, e ali era enterrado aquele faraó, aquele príncipe, com tudo, com servo, com cadeira, com comida, com soldado, com lança, com livro, para levar de alguma maneira para o mundo dos mortos. A exortação aqui não é tentar de alguma maneira
transferir nossos bens terrenos, abstratos, subjetivos ou físicos para um banco celestial. Queridos, o nosso problema não é o trabalho, não é o zelo, a nossa economia de bens. Esse não é o nosso problema. E essa não é a preocupação do Senhor Jesus aqui. Nosso problema é o amor pelas coisas, pelos objetos. É essa disposição que há em nós de permitir que um pedaço de trapo ruído tome o lugar do Deus incorruptível em nossos corações. Esse é o nosso grande problema. Nós estamos sujeitos a isso continuadamente. Ele diz neste versículo 20: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça ali consome, nem a ferrugem existe ali, nem há mais ladrões para minarem e roubarem. Isto é, faça provisões, ajunte, faça provisões para a sua felicidade eterna, é o que ele está dizendo. Não exaura as suas forças físicas e emocionais gastando 100% dela, da vida, dos dias, das horas, para prover para você, apenas para esta vida aqui, ou para enriquecer uma outra pessoa para quem você trabalha. Não gaste toda a tua vida para estas coisas, para prover para estas coisas, apenas para prover para esta vida, ou para enriquecer alguém para quem você trabalha. Mas garanta que a sua principal ansiedade seja estar preparado para a eternidade, seja contentar o teu Deus, seja colocar o seu reino em primeiro lugar. Que a tua energia emocional, os teus bens e o teu suor seja em primeiro lugar para estas coisas. É isso que ele está dizendo. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Bem, quais são esses tesouros que nós podemos ajuntar? Primeiro, para a sua nota, são promessas de Deus. Nós devemos juntar essas promessas de Deus, juntá-las, coletá-las. Queridos amigos, não é para você, para mim é, mas não é para você surpreendente que Deus deva fazer promessas. O Deus que é imutável, que não mente, que não falha, que é eterno, tem que prometer algo para a sua igreja, para os seus filhos. Não é maravilhoso? Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele vê a nossa fraqueza, dúvida, pequenez, e Ele se interpõe com promessa. E essas promessas são essas pepitas de ouro, esses diamantes reluzentes, essas peças de roupas maravilhosas que nós devemos acumular no guarda-roupa de nossa alma. Nós devemos juntar promessas de Deus. Você já ouviu falar sobre letra de câmbio? Provavelmente, né? Fala-se demais hoje em dia. Letras de câmbio são títulos de renda fixa, nada mais que coisas abstratas. O governo pega um papelzinho, imprime ali com uma nota simbólica, bonitinha, e fala: olha, eu te garanto, eu sou poderoso demais, eu sou o governo do Brasil, eu tenho o Banco Central. Se você comprar esse papelzinho que não vale nada, que depois de tantos anos, com esse dinheiro que você me deu, eu vou investir ele ali, eu vou te dar um retorno 3 vezes, 4 vezes maior. Você tem que deixar comigo esse dinheiro, você fica com esse papelzinho que é a tua garantia, depois de algum tempo você volta para redimir esse papel e trocar. Letras do tesouro, direto, não é? CDB, coisas como essa, são oferecidas à sociedade como uma espécie de crédito, investimento financeiro, onde aquele que emite é o governo ou uma propriedade privada, um banco, ele é o devedor, e o beneficiário é você, pessoa física, pessoa jurídica, que um dia vai pegar de volta esse dinheiro com juros. São títulos pagáveis no futuro. Por que eu estou falando isso? As promessas de Deus são letras de câmbio, pelas quais todo crente em Jesus Cristo remete sua certeza e esperança ao tesouro do céu. Nós devemos juntar promessas. Você conhece as promessas de Deus? Você já parou um dia para pegar um caderno e começar a anotá-las ali, deixar esse caderno e ir acumulando essas promessas, acumulando, conforme você vai estudando a palavra de Deus, juntando elas? As promessas de Deus são títulos pagáveis hoje e no futuro. São letras de câmbios pelas quais o crente remete os seus tesouros ao céu. Ele junta no céu. São promessas
que são concedidas a cada crente, pessoalmente, e que devem ser abraçadas. São creditadas aqui nesta vida, eu posso trazê-las diante do Senhor e receber o fruto dela, e elas são reservadas para o futuro, muitas delas, certamente serão concedidas a cada crente. Deixa eu dar alguns exemplos dessas promessas que devem ser juntadas, que são tesouros no céu. Investimentos seguros, assegurados por Deus, que promete. João 6,36 diz assim: todo o que vier a mim, de maneira nenhuma, veja a promessa, o lançarei fora. Você está buscando a salvação, por que você não vai a Cristo Jesus? Por que você fica andando num círculo, num buraco em tua mente? Será que Ele vai me salvar? Será que Ele não vai me salvar? Será que Ele vai me aceitar? Será que já fui salvo? Será que não fui salvo? Por que você não crê e confessa os teus pecados? Por que você não abandona a autocomiseração e a peninha de si mesmo e olha para o Salvador e vê como Ele sofreu naquela cruz e como Ele foi desprezado e cuspido, esbofeteado? Será que Ele diria depois uma palavra como essa: todo o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e você descrê disso? Quão terrível orgulho, querido. Abrace essa promessa e venha ao Salvador. Ele promete. Aqui está uma outra promessa, João 8,31. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, a doutrina de Cristo, verdadeiramente sereis meus discípulos. Será que eu sou um discípulo? Será que Ele está alegre comigo? Será que Ele está contente comigo? Você ama a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? Você conhece as doutrinas da fé? Verdadeiramente você é um discípulo de Cristo. Que promessa tremenda. Eu preciso começar a estudar esse livro. Eu preciso começar a ler este material que me foi dado. Eu preciso deixar a complacência 1 ano, 2 anos. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz o Salvador. Que promessa, que promessa. Por que eu não abraço essa promessa? Eu começo a estudar a palavra de Deus e tomar nota e pensar sobre ela. João 14,27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu estou num momento difícil, eu não tenho paz porque as circunstâncias estão diferentes, mas Ele deu uma promessa: a paz que excede o entendimento guardará os vossos corações. Por que você não abraça essa promessa? E vem diante do Senhor em oração e descansa a tua vida nele em qualquer situação. Não vos deixarei órfãos, João 14,8, voltarei para vós. Eu não estou sozinho neste mundo. Onde o meu lote for lançado, eu não estou sozinho neste mundo. Ele é o meu Salvador. Ele enviou o seu Espírito. Eu tenho esse Espírito de Deus em mim, e em mim um espírito de confiança que diz: Abba, Pai, eu posso orar ao meu Deus. E Ele está comigo no meio de familiares incrédulos, no meio de circunstâncias difíceis, na enfermidade, na dúvida quanto as coisas estão nebulosas para frente. Ele é o meu Senhor, eu estou com Ele, e em volta os braços eternos. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com o Filho gratuitamente todas as coisas? Eu terei um lugar no céu. Ele me salvou, Ele me preservará, porque eu estou certo que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem eu mesmo, nem aquele eu que há dentro de mim, nem o meu coração podem me separar do amor de Deus, nem o sentir ou não estar sentindo bem. Se Ele me salvou, se Ele me transformou, nada pode me separar. Este amor está nele, se está nele é um amor eterno e seguro. Eu passarei por este vale da sombra da morte, eu encontrarei luz olhando para o meu Salvador, Ele me fortalecerá. Você abraça essas promessas? Esses são tesouros a serem juntados. Junte isso em seu coração, no baú do teu coração. Esconda a palavra do Senhor no teu coração, para não pecar contra Ele, não sabendo qual é a vontade de Deus. Guarde esse tesouro, não deixe se escapulir. No momento em que você precisa entrar numa situação difícil, tire um pouco desse tesouro e pague essa situação com ela. Aqui está a promessa de meu Deus, aqui está a promessa de meu Salvador. Como eu vou cair? Como eu vou me ver sem crédito agora diante de uma dificuldade? Aqui está, eu entesourei, eu abracei. Esse é um tesouro para mim, é um tesouro que aponta para o céu, é um tesouro que me firma nesta jornada. Em segundo lugar, aqui está mais um tesouro que você deve juntar no céu.
E este é ter uma avenida de serviço cristão com o povo de Deus. Ter uma parte na obra do Senhor é um grande tesouro, meu querido amigo. Você tem alguma coisa a fazer no reino de Deus? Ou você, como se diz, não querendo ofender a ninguém, é um mero esquenta-banco? Você vem para esquentar o banco da igreja? Você tem uma parte na obra do Senhor? Nosso serviço no reino de Deus, diz a palavra de Deus, não é esquecido. Ouça essas palavras de Hebreus, capítulo 6, versículo de número 10. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Esse é um tesouro que nós acumulamos no céu. Servir ao Senhor, suar, sacrificar meus bens, meu tempo, meu sábado, meu domingo, durante a semana, aquele horário, colocar o meu corpo para o serviço do Senhor, a minha mente. Esse é um imenso tesouro, porque Deus toma nota e Deus não se esquece, e Deus irá abençoar com frutos o meu trabalho sacrificial para o meu Deus. E sabe o que Ele fará quando eu estou servindo em submissão? O contrário do que Ele fez aos israelitas, que começaram a murmurar por codornizes. Codornizes, estamos cansados de pepino, de cebola, de abóbora, quero voltar para o Egito, para o peixe, para a carne. Deus envia codornizes. E junto com as codornizes, nas asas da codornizes, magreza as almas daqueles homens e mulheres. Mas Ele faz o contrário quando nós servimos ao Senhor em submissão. Conforme nós nos entregamos a Ele, Ele envia gordura à nossa alma. Ele envia vigor, alegria, prazer. Você já passou por isso? Você já comeu este maná do céu, servindo a Cristo no evangelismo, no testemunho, na obra do Senhor prática da igreja, das dependências? Que alegria! Parece que o louvor começa a fluir dos lábios, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao nosso Deus. E essa é uma promessa gloriosa. Um serviço, uma parte na obra no reino de Cristo Jesus. A possibilidade de acumularmos no céu tesouro é um imenso encorajamento, na verdade, porque estando seguro no céu, não se deteriorará. Tomando nota por Deus, não se perderá. Não será dada a outra pessoa, a tua coroa será colocada em tua cabeça e o teu nome será pronunciado ali. E você não será privado daquilo que você acumulou no dia do julgamento de galardãos. Há um julgamento de galardãos para nós. Sua coroa e seu galardão será dado a você, e você receberá por nome o bem-vindo do Salvador, e junto com a palavra servo fiel e bom virá um nome também, o nome que Cristo lhe dará, que só Ele, você saberá, que estará baseado na tua vida pessoal com Ele aqui na terra. Que nome será esse, não é? Que maravilhoso nome será esse, diz a palavra de Deus. Esse investimento é garantido. Portanto, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 5, 15, 58. Deixa-me mencionar um terceiro meio ou maneira de juntar tesouros no céu. E este é evangelizando almas perdidas. Essa é uma maneira de juntar tesouros nos céus. Esse é um investimento em, não se sinta ofendido, em gado, em rebanho, evangelizar pessoas. Alguém já investiu, me lembro de uma história cômica, uns 15 anos atrás, ali para o lado do Mato Grosso, Goiás, uma explosão de investimento em avestruz. Talvez você se lembre, né? Tanta gente comprando avestruz, era como ouro, era como Bitcoin naquela época, era o Bitcoin em pernas. Muita gente investindo. De repente, o avestruzinho morria com verme, 10 morria, 100 morria. E, de repente, todo o investimento de poucos meses, que estava dando dinheiro para tanta gente, evaporou. Mas investir em ovelhas, meus queridos irmãos, é muito diferente. Rebanhos sempre se valorizam, porque ovelha produz ovelha. E oferece leite, lã, carne, força de trabalho e todo esse tipo de coisa. E as almas salvas, e Deus usa o seu povo para alcançar almas, seguem crescendo espiritualmente, trazendo mais glória ao Senhor. Não havia ninguém naquela casa que glorificava a Deus. Alguém o evangelizou. Deus deu arrependimento e vida. Ali naquele lar há um louvor sendo dirigido ao Senhor, e glória e exaltação. Subindo ao céu, subindo à presença de Deus. Ovelhas produzem adoração e louvor a Cristo, multiplicam a sua glória.
dirigem oração a Deus onde não havia oração, dirigem ações de graças. Ali uma pessoa morta, fétida em pecado, espiritualmente inerte, inútil no reino de Deus, uma pedra na mão do diabo na luta e na guerra contra Deus. Agora aquela alma adorando ao Senhor, ações de graças ao Senhor, o bom perfume de Cristo por meio dele e dela se espalhando em toda a cidade, o sal, a luz espalhando-se em toda a cidade, mais um ponto de luzeiro nesta cidade terrível, junto ao coro de glória a Cristo Jesus, troféu da graça ao Salvador. Invista em almas, isso é juntar tesouro no céu. Aprenda a evangelizar. Aprenda a carregar teu material evangelístico, envolva-se no alcance evangelístico. E essa é a terceira maneira. Mas deixe-me mencionar uma quarta maneira de ajuntar tesouro no céu, que é a oração. A oração é o tesouro direto, é acesso direto ao trono da graça de Deus. Porque a oração sincera, segundo a vontade de Deus, traz respostas de oração. Sabe qual é o resultado de resposta de oração, entre muitas outras? É que você começa a formar um banco de memória de oração. Que maravilhoso é ter um banco de memória. Você tem, procure escrever as orações que o Senhor respondeu, aquelas que se tornaram bem claras, pelo menos. Você não vai conseguir perceber muitas às vezes, por nossa culpa, na verdade, mas tem um banco de memória de orações. No momento da dificuldade, você pode recorrer a esse banco de memórias e se lembrar que o Senhor já te respondeu em situações tão semelhantes. Quantas bênçãos! Isso glorifica ao Senhor, isso é tesouro no céu. Quinto, conhecimento das verdades da fé e da vontade de Deus. Isso se trata de uma herança incorruptível. João capítulo 8, 31 diz assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, aprendendo as doutrinas da fé, você se torna um crente mais agradável a Deus, e o sorriso de Deus estará sobre você. Viver como um crente que não conhece a vontade de Deus é como um trabalhador na companhia, na firma, que não sabe o que tem que fazer, faz tudo errado, é desagradável ao chefe, aos companheiros de trabalho, à companhia. É como alguém que não consegue lembrar o que precisa fazer e continuamente comete erros. Mas conhecer as doutrinas da fé é conhecer a vontade de Deus e viver uma vida agradável a Deus, e o sorriso de Deus estará sobre nós, e isso é juntar tesouro no céu. Isso atrairá as bênçãos do Senhor para a tua vida, será uma vida útil, uma vida produtiva, é claro, porque a vida cristã ela é condicional, a salvação não, mas a vida cristã, a santificação sim, a nossa resposta à vontade de Deus, ao nosso conhecimento dela e a nossa submissão à vontade de Deus. Em sexto lugar, juntar tesouro no céu também tem a ver com comunhão e amizade com o povo de Deus. Essa é uma maneira de juntar grandes tesouros no céu. Amizade com o povo de Deus. Comunhão com o povo de Deus. Queridos, esse é um investimento, sabem que? Em ouro. Investir em amizade cristã é investimento em ouro em pó. Porque o ouro em pó é melhor do que os outros, que você pode derreter ele em qualquer outra forma e fazer qualquer coisa. Ele está pronto ali para ser utilizado. Você investe em comunhão com o povo de Deus, você tira um tempo para estar juntos, para ligar, para se encontrar, você está envolvido com o povo de Deus na obra do Senhor, você se junta. Melhor comunhão é a comunhão no serviço, comunhão no trabalho, certeza de vida eterna aumentada ali no serviço do Senhor, grandes amizades são forjadas, não é? Aqueles irmãos que são mais próximos do que irmãos sanguíneos se tornam e aparecem ali. Eu quero tanto estar numa igreja onde eu posso ter amigos. Sim, então se envolva com a obra de Deus. Invista na amizade cristã. A amizade que é desenvolvida só na pizza, no sorvete, no hambúrguer, não dura muito tempo. Só no passeio das amigas e dos amigos não dura muito tempo. Ela não é firme. Você não consegue compartilhar as cargas com pessoas só com quem você come sorvete. Mas no serviço do Senhor, na ansiedade por almas, pelo reino, amigos mais apegados que o irmão se formam. Talvez você já tenha experimentado isso. Que amizades para toda a vida. Isso é plantar para a eternidade. Isso é juntar tesouros no céu. Deixa-me mencionar uma sétima, em último lugar. Ele diz: mas ajuntais tesouros no céu. E aqui está uma maneira tremenda de juntar tesouro no céu. Busque uma comunhão pessoal, íntima, com a pessoa do Senhor Jesus. Comunhão com Cristo. Comunhão com o Salvador.
Querido amigo, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele está agora, fisicamente assim por dizer, visivelmente no céu. E não diz Ele próprio que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E se o teu tesouro também for comunhão pessoal com o Salvador, adorá-lo, amá-lo, afirmá-lo, louvá-lo, servi-lo, conhecê-lo. E se Ele está no céu, e Ele é o teu tesouro, então o teu coração estará no céu também, e nas coisas do céu. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o meu coração no Senhor. Este mundo não se tornará mais o meu grande amor, a minha grande vida e a minha grande busca. Eu terei alegria indizível e certa. Bem, marque estas coisas. Estas são maneiras de acumular tesouro no céu. Ouro, tesouro direto, rebanho, grandes tesouros que não podem ser roubados de você, que não serão tirados da tua mão e que irão se multiplicar mais e mais por louvor, adoração, perfume suave de Cristo neste mundo. O conjunto de todo este tesouro está muito além, muito acima das mudanças terrenas desta vida, das circunstâncias do tempo, das circunstâncias da saúde, da velhice. Eles não se deterioram. São registros registrados permanentemente. Trata-se de uma herança incorruptível. Leia comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 4, onde Pedro diz o seguinte: Bendito seja, ele diz, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança ou herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação que já prestes para se revelar está no último tempo. Esse é um tesouro que não pode se definhar. Esse é um tesouro maravilhoso. Eu volto a essas palavras de Cristo no capítulo 6 de Mateus, versículo de número 20. Ouça essas palavras: mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, nem os amigos decepcionam, nem a inteligência decepciona, nem a saúde decepciona. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, diz o Salvador. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali, lá, naquele lugar, estará também habitando o vosso coração. No céu, nada corrompe ou se desfaz, nem o inimigo rouba, nada é danosamente destruído, ferido ou afetado. Ter tesouro no céu é primeiramente ter evidências de que eu passei da morte para a vida. Eu tenho um tesouro no céu. Eu tenho uma garantia da minha salvação, uma segurança eterna que eu passei da morte para a vida. Que a pureza do céu, que o gozo do céu são meus, que o céu é o próprio tesouro e para lá eu vou e ali eu pertenço. Ter um tesouro no céu é primeiramente ter vida eterna. O próprio céu é o tesouro e Jesus Cristo é quem nós estamos esperando, para a presença de quem nós entraremos. E ali naquele céu, a pérola de grande preço é o próprio Salvador, o Senhor da glória. Juntar tesouros no céu, portanto, é aperfeiçoar a nossa eleição. E aperfeiçoar a nossa vocação, a nossa certeza de vida eterna. É como diz mais uma vez o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 11, estas palavras. 2 Pedro, na verdade, capítulo 1, de 10 a 11. Ele diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Afirme, finque essa estaca mais firmemente, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente, isto é, com alegria muito maior, mais do que com timidez, concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você chegará àqueles portões eternos, sem dúvida, com alegria, com certeza, lhe será como que concedida a tua alma, assim por dizer, porque você aperfeiçoou aqui na terra a tua salvação que te foi dada em Cristo, juntando tesouros que não perecem, tesouros no céu. Assim, ter um tesouro no céu é primeiramente ter o céu, e juntar tesouros do céu aqui enquanto estamos nesta jornada
é aperfeiçoar a nossa certeza de salvação. E ele diz essas palavras: porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Bem, depois de ter advertido no versículo 19, depois de ter explicado no versículo 20, o Senhor dá agora, no versículo 21, a razão e o auxílio para a nossa compreensão. O Senhor é tão bom, queridos. Ele poderia ter comandado no versículo 19 e deixado com a gente o comando. Ele é Senhor. Ele poderia ter feito isso no versículo 20 também, comandado e deixado com obrigação. Mas ele é tão condescendente que ele explica o porquê. Ele mostra a razão do porquê e ele encoraja o nosso dever. Ele diz: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntais tesouros no céu. E aí ele diz o porquê. Porque onde estiver o vosso coração, o tesouro, ali estará também o vosso coração, queridos irmãos, ele está dizendo. Por que escolher acumular e se dedicar a tesouros como estes e não como aqueles? Há um contraste aqui no versículo 21, entre duas vidas, dois senhores, dois amores. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro é Jesus Cristo está no céu, teu tesouro está no céu, teu coração estará no céu. Você pensará sobre as coisas do alto, você buscará as coisas do alto. Por que será que essas palavras de Paulo em Colossenses 3, e nós estudamos um tempo atrás, soam apenas como romantismo e poesia para muitos crentes? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são dos de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Que beleza, que poesia maravilhosa. Vou pôr numa moldura, vou escrever numa camiseta, é tão belo. Porque as pessoas não pensam diariamente sobre as coisas do alto. Porque elas não buscam. Porque o seu tesouro não parece estar no céu. Porque o seu tesouro não parece ser Cristo e o reino do céu. Por isso, os mecanismos naturais do pensamento e das afeições não estão funcionando celestialmente. Estão funcionando terrenamente. Como vai ser o meu conforto nesta vida? Como é que eu vou planejar muito bem os detalhes deste conforto? Porque continuamente os dias passam e as semanas passam e eu não estou pensando ou buscando as coisas do alto, porque eu não tenho santificado a Cristo em meu coração. E porque Cristo está no céu, o meu tesouro deveria estar ali. É por isso que eu não tenho pensado nas coisas do alto, buscado as coisas do alto. Mas, queridos irmãos, não pode ser assim. Se por um lado o teu tesouro é uma ambição por honra, dinheiro, atenção das pessoas, conforto, isso no contexto do reino de Deus, você tem uma ambição carnal, e esse é o teu tesouro, ou tudo isso junto, ou prazer, diversão, lazer, a vida é só uma questão de buscar alegria neste mundo e nesta jornada, bem, essas coisas são terrenas, teu coração estará nessa terra. Você pensará e buscará as coisas desta terra, e o céu e o reino de Deus, para você como cristão, será nada mais do que um mero acessório que você põe e tira quando não precisa. Assim é a vida cristã para muitos crentes, um mero acessório, porque o seu coração não está nas coisas do alto, está nas coisas terrenas, apenas um escape ao reino de Deus, um refúgio emocional para você fugir das coisas. Quando o mundo está te oprimindo demais, quando o mundo está franzindo a face demais, deixa eu fugir para esse meu escape, que é a igreja, que é a religião. Quando o mundo está exigindo demais, e assim teu maior esforço é para o ganho, para o ter, criar os filhos, moldar bem a casa, preparar para a aposentadoria, alguma coisa do tipo, você está sempre avançando, claro, você é uma pessoa inteligente, capaz, você está sempre avançando para frente, mas nunca para cima, porque Cristo não tem sido santificado em tua vida. E por isso eu não tenho juntado tesouros no céu. Você percebe a raiz das nossas dificuldades muitas vezes? Está aqui. E o Senhor, com grande ternura, sabendo dessas nossas tendências, primeiro nos adverte, depois ensina e depois encoraja. Porque onde estiver o vosso tesouro, diz Ele, queridos irmãos, aqui estará, nisso estará o teu coração. O teu tesouro precisa ser as coisas de Deus. Teu tesouro precisa ser o céu, a pessoa do Salvador. O chamado aqui é para você e eu colocarmos a nossa confiança, o nosso deleite e a nossa expectativa e a nossa esperança em Deus, em Cristo Jesus. Mas nós somos muitas vezes ou duros de coração
ou tardio na compreensão, e assim Deus precisa, por misericórdia, nos ensinar, em nossa experiência diária, que nem só de pão viverá o homem. E muitas vezes Ele tira este elemento das nossas vidas, para nós entendermos que nós precisamos da alegria do Senhor, e sem ela nós não conseguimos viver. Foi esse o significado das palavras de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3, quando ele disse: e te humilhou, tome isso pessoalmente nesta manhã, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem de vida na sua alma em comunhão com seu Deus. O que são essas coisas desta vida? Bens, roupas, comida, etc. Elas são somente pó na boca e pó na pele. As riquezas desta vida nada mais do que pó. Pó na pele, pó na boca. Mas ter um relacionamento reto, sincero, humilde com o nosso Deus, essa é a coisa que faz de uma pessoa verdadeiramente rica, verdadeiramente um filho de Deus. Andar com Deus em Cristo Jesus, sua certeza de perdão, sua alegria da salvação. O materialismo, meus queridos amigos, tem destruído a vida de muitos crentes. Eles estão vivinho da Silva. Elas estão vivinho das silvas, mas parece que essa magreza espiritual consome e corrói por dentro. Não há alegria no Senhor, não há vida na alma, mesmo conforme seguem frequentando muitas igrejas, participando dos louvores, participando das atividades. Parece que há magreza na alma, porque ao longo de toda a semana, toda a minha energia emocional é exaurida e eu estou muito cansado por causa deste mundo e desta vida. Você deve trabalhar, você deve estudar, mas você deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar e saber que as demais coisas são manutenção para este corpo e não a essência da tua vida. E o materialismo tem destruído muitas vidas. Por que dedicar nossa mente, inteligência, corpo, saúde, tempo, dinheiro, energia emocional a juntar tesouros na terra, mais do que tesouros de consequência celestial? Por quê? Por que juntar tesouros celestiais mais do que tesouros de consequência terrena? Bem, primeiro, porque buscar estas coisas é como a água que corre, não é? Pela gravidade ela vai sempre para baixo, por isso ela corre. Porque buscar essas coisas do alto é uma prova da nossa conversão. Nós estamos subindo, nós estamos sempre para cima, buscando as coisas de Deus. A fé sem obras é apenas blá, 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 e cerimônias, e liturgias, e bons sentimentos. A fé com essas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo para que nós as praticássemos, são evidências da nossa eleição. Colossenses capítulo 3, já repeti algumas vezes, diz isso: uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, portanto, já que ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto. Uma pessoa convertida, ele é tão diferente em sua alma de uma pessoa terrena. A pessoa terrena é de acordo com a terra. A gravidade é jogar e cair, não é? A pessoa salva, parece que o tempo todo alguma coisa está prendendo ela aqui, embaraçando o pé dela aqui na terra. Ela logo está querendo subir, ela está querendo se desembaraçar, ela sobe para o alto. Ela tem uma gravidade diferente. Ela está sempre querendo se desembaraçar deste mundo para servir o Senhor, porque ela ama Cristo, ele ama Cristo, ele pende para o céu, ele está já subindo para a eternidade. Ele não consegue estar tranquilão aqui neste mundo, com um monte de peso pesado se segurando e alegre nessa terra, como a minhoca da terra, comendo desse mundo, do pó e se alimentando desse mundo o tempo todo. Ele está sempre subindo. Ele foi dado asas para subir e para voar. Esse é um sinal da nossa conversão. Onde é que nós estamos? É uma pergunta a ser respondida então. Segundo, por que buscar estas coisas? Primeiro, ou segundo, perdão, porque é a vontade do Mestre. Isso já deveria bastar e ser suficiente. É um comando do Salvador, que comanda os seus discípulos. E
todo crente está vivendo a vida ressurreta, está vivendo as coisas do alto. Terceiro, porque uma relação entre o nosso coração e o nosso tesouro, está no versículo 21, onde estiver o teu tesouro, o Senhor está garantindo isso, ali estará o teu coração. Sim, meu querido irmão, minha querida irmã, você deve estar preocupado em escolher, isso é uma questão de escolha, em escolher sabiamente o teu tesouro. Não me diga que é o mundo, o sistema, o chefe, o trabalho que impôs isso sobre você. É uma questão de escolha. Nós temos a Deus, nós temos a sua graça e a sua bênção. É uma questão de colocá-lo em primeiro lugar enquanto você segue cumprindo a tua responsabilidade. É uma questão de escolha. A maneira que nossa mente irá operar em relação a esse tesouro que nós tanto amamos determina a nossa vida e, consequentemente, o sentido da vida será ou celestial ou terreno, ou material, ou espiritual ou carnal, dependendo de qual seja o teu tesouro. Isso irá se manifestar em minha vida ao longo da semana. Sua vida será terrena, sua vida será celestial. Como é que eu meço essas coisas? Com o dia. O dia é a medida mínima, não é? Bom, segundos, etc. Mas da vida, nós vivemos em dia, dia após dia. A semana acabou, a régua se cumpriu. Como foi a minha vida essa semana? Foi celestial? No meio do meu trabalho, no meio dos meus afazeres, ou ela foi terrena? E a próxima semana, e o mês que passou, como foi a minha vida? Está aí provado. O que é que te causa ansiedade? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta tira e queda, né? O que é que te causa preocupação? Todos nós temos certa ansiedade quando a gente dorme, não ansiedade, mas pensamentos quando a gente deita a cabeça no travesseiro, não é? Você senta para almoçar. Qual é a tua ansiedade? O que te causa preocupação? É terreno ou é celestial? Põe um termômetro ali. O que é que causa alegria a essa pessoa? São coisas terrenas ou celestiais? É só você conversar com a pessoa, ouve ela conversando, na rodinha de conversa, ou batendo um papo. O que é que causa ansiedade a essa pessoa? Você logo descobre se é terreno ou celestial. O que é que causa alegria a essa pessoa? É terreno ou celestial? O que motiva essa pessoa? É terreno ou celestial? Qual é o teor, na maioria das vezes, da conversa das pessoas? Terreno ou celestial? Observando isso, você saberá onde está o coração de uma pessoa, terreno ou celestial. Porque a boca fala o que o coração está cheio, as preocupações mostram que a mente está cheia e as alegrias expressam o que o coração está cheio. É tiro e queda. Não precisa plantar verde para colher maduro, como se diz, é só ouvir a pessoa conversar. Um dia, depois o outro, lembrar da conversação anterior, da conversação de agora, logo você sabe. É celeste ou é terreno a nossa conversação? Porque determina onde o nosso coração está. Você saberá com certeza onde está o coração de um crente. O coração segue o tesouro, como a agulha da bússola, para qualquer lado que você vira, segue para o norte. A conversação, a mente, a alegria. Assim, onde estiver o tesouro dessa pessoa, ali estará o valor, a estima, o amor e a afeição deste crente. E o Senhor Jesus, sabendo disso, Ele nos diz, Ele nos comanda e exorta, não ajunteis tesouros na terra. Por quê? Porque Ele é um Pai de tão grande misericórdia, Ele sabe que nós vamos ter um coração partido logo no final, porque ali a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem ladrões minam ou roubam. Veja agora como isso, querido. Veja agora como o Senhor, isso que o Senhor está dizendo no versículo 21, eles se aplicam, e tudo isso se aplica aos investimentos que nós mencionamos anteriormente. Primeiro, as promessas de Deus na palavra, não foi? Onde estiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. Se eu entesouro essas promessas na minha vida, eu escrevo, eu memorizo, eu abraço elas, eu medito nelas, elas se tornam parte da minha disposição mental, da minha maneira de pensar e sentir. E no momento que os testes da vida vierem, as provações vierem, imediatamente essas promessas começam a realizar seu trabalho. Promessas são coisas subjetivas, elas têm uma função subjetiva, não é? No momento em que eu abraço essas promessas, elas começam a fazer o seu trabalho. Para me assegurar que o Senhor está presente e me vê, para me confortar no momento da dificuldade, para me advertir no momento do perigo, para me trazer alento, elas irão fortalecer a minha alma. As promessas irão cumprir o seu propósito em minha alma, ou me desafiar na obra do Evangelho, no testemunho pessoal. Eu as entesourei em meu coração,
elas se tornarão úteis para mim no momento certo. Salmo 119, versículo 11 fala sobre isso. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas como assim escondi? Eu entesourei, para no momento certo, sabendo a vontade do Senhor, eu não pecar contra o Senhor. Eu entesourei no meu coração. Segundo, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Uma avenida de serviço cristão, ter uma parte na obra do Senhor. Se o meu tesouro é a igreja, se o meu tesouro é a casa de Deus, então certamente o meu coração estará ali, não é verdade? Eu invisto tempo na igreja, eu invisto tempo com o povo de Deus, eu invisto recurso financeiro labutado na obra de Deus, eu invisto suor, a minha presença, os meus recursos, a igreja, o povo de Deus se torna o meu grande tesouro. Eu investi muito nisso aqui. E sabe o que acontece? Acontece o seguinte: aqui está meu coração. E quando alguém pisar no meu calo, eu não vou explodir e ferir o corpo de Cristo, porque o meu coração está nisso. Eu investi demais nisso. Eu investi a minha vida. Não é sábio Deus? Não é Deus sábio? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E se o teu coração está sobre a igreja, você irá preservar o corpo de Cristo. Teu tesouro está ali. Assim, a igreja é um tesouro para mim. A reunião do povo de Deus é um tesouro para mim. Quando alguém me ferir, eu não vou reagir mal e explodir e ferir a igreja, porque o meu coração está ali. Como eu posso ferir o corpo de Cristo, a quem eu tanto amo? Como eu posso me dar a fofoca? Como eu posso me dar a maledicência, mesmo por um milésimo de segundo? Como eu posso indicar indiretamente o erro de um irmão para outro irmão e ferir o corpo de Cristo, quando eu deveria preservar a reputação? Eu não faço isso, porque o meu coração está neste tesouro que é a igreja do Senhor Jesus. Você percebe como estas coisas se tornam o nosso tesouro e o nosso coração está ali? Terceiro, evangelizar almas perdidas. De que maneira o meu coração estará nisso quando isso for o meu tesouro? Se eu tenho amor por almas, então eu oro continuamente pela conversão delas, e essas pessoas se tornam um tesouro para mim, porque eu investi tempo, oração, suor, ansiedade, energia emocional, um troféu. Eu desejo ganhar essa pessoa como um troféu para o meu mestre, para o meu salvador. Eu preciso disso, eu desejo isso, poder demonstrar para essa pessoa que eu estou evangelizando a superioridade da fé cristã. Demonstrar para elas a verdadeira felicidade de ter perdão. Elas não conhecem a felicidade de ter perdão. Vê-las salvas, libertas, transformadas, meu coração está em ganhá-las. Assim, quando elas me decepcionam, eu não chuto o pé da barraca com elas. Eu não corto a amizade de repente com elas. Eu não dou um mau testemunho. Eu não demolo todo o testemunho que eu construí. Eu não deixo de orar por elas. Meu coração está nelas. Elas se tornaram um grande tesouro para mim. Você percebe? Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Quarto, oração. Porque eu tenho tantas respostas às minhas orações. Eu oro ao Senhor. Eu tenho um banco de memória espiritual de resposta. O Senhor já mesmo interviu na vida de outras pessoas. Quando eu clamei a Ele, como resultado de ouvir o meu clamor, a oração se tornou um tesouro para mim. A oração é tão preciosa. Eu não posso perder a oração. Eu não posso perder a comunhão com o Senhor. A oração se tornou um tesouro tão precioso para mim que eu não posso perdê-la negligenciando-a. Eu não posso deixar os dias passarem sem orar. Oração, querido amigo, deixa-me fazer esse parêntese. A oração pode ser perdida. Você deixa de orar por algum tempo, você negligencia a oração, o Espírito começa a te ajudar, você deve orar. Você deve adorar o Senhor, confessar os teus pecados diariamente. E você nega isso 1 dia, 2 dias. Sabe o que acontece depois de algum tempo? Quando você busca a oração, você não a encontra. Você não a encontra. Você deseja orar, tenta se engajar com o Senhor espiritualmente, não acontece. Você não consegue. Você sente frieza, uma panela vazia, mecânico. Como misturar uma panela vazia, não estou conseguindo orar. Você negligencia a oração por um tempo, por mais um tempo, o Senhor toca em tua consciência, continua negligenciando a oração. Quando você precisa mais dela, parece que você não a encontra. Mas porque a oração é um tesouro,
e o meu coração está nela, eu não posso deixar isso acontecer, eu não posso negligenciar a oração, eu persevero em oração, é meu tesouro, meu coração e minha mente estão em orar a todo tempo, eu desejo orar agora, eu não posso esperar o final do dia, eu quero orar, eu quero louvar o Senhor, quero estar em comunhão com Ele, e assim eu oro todo o tempo, e parece que há até uma sede por orar ao Senhor, eu preciso orar, não é como alguém precisa de açúcar o tempo todo, um chocolate, eu preciso orar, eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso louvá-lo, eu preciso estar em comunhão, se tornou um tesouro, o meu coração está nisso. Portanto, diz o Salvador, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Quinto lugar, conhecimento das verdades da fé e da vontade de Deus. Antes eu era um crente salvo, mas tão ignorante, e falava tanta coisa que não tinha a ver com nada na palavra de Deus, mas de repente eu descobri a palavra de Deus. De repente eu passei a conhecer as doutrinas da fé. Eu aprendi as verdades da fé cristã. De repente eu conheço agora pelo estudo e eu fui liberto. Liberto de erros, liberto de certas emoções e sentimentos errados. Eu fui edificado, eu fui iluminado, eu fui educado. Eu não quero voltar mais à ignorância, eu não posso voltar à ignorância. A palavra de Deus, a doutrina da fé, conhecer a vontade específica de Deus sobre as coisas, se tornou para mim um tesouro tão precioso. E assim meu coração está agora no aprendizado, sempre estudando, sempre adquirindo conhecimento, sempre progredindo no conhecimento daquilo que meu Deus revelou na palavra de Deus. Meu coração está nisso, eu leio bons livros, eu estudo bons livros da fé cristã. Não me preocupo quantos livros já li, assim como não me preocupo quantas refeições já tive. Eu quero conhecer, eu quero me aprofundar. Eu nunca digo, já li demais, já parei por aqui. Eu estou sempre em crescimento espiritual, sempre aprendendo, sempre recebendo auxílio, admoestação, conversando sobre a fé cristã, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Me preocupa saber o que Deus falou, me preocupa saber que Deus tenha dito alguma coisa, revelado a sua igreja, eu sou parte da igreja e eu não saiba disso ainda, me preocupa muito. Eu preciso saber, eu preciso conhecer o que Deus disse, explicou. Eu bebo cada gota de cada sermão, eu tomo nota e depois eu recapitulo com os meus amigos. O meu coração está em conhecer a vontade de Deus, as doutrinas da fé, ser iluminado pela palavra para garantir que eu estou vivendo o que meu Deus declarou, uma vida consciente na presença dEle, uma vida agradável a Ele. Sexto lugar, comunhão e amizade com o povo de Deus. Eu tenho sido admoestado naquela igreja, por amigos e irmãos, eu também tenho sido animado ali. Eu aprendi que as minhas próprias experiências com o Senhor já ajudou um irmão, uma irmã a ver melhor a vida cristã. Quão maravilhoso foi poder te compartilhar a minha experiência, ou quão maravilhoso foi ouvir a experiência daquele irmão. Me ajudou muito, eu achava que eu estava sozinho nesse barco. Eu era o único crente passando por essas tristezas, por essas decepções, por esses desafios contra o pecado, por essas tentações na mente, na carne. De repente eu descubro que este irmão está passando pela mesma coisa. Eu vejo que eu não estou sozinho. E Deus deu graça e alento quando essa pessoa orou e clamou ao Senhor. Comunhão com o povo de Deus se tornou um tesouro para mim. Ter comunhão no serviço do Senhor. Descobri que alguns irmãos com quem eu tenho gastado tempo se tornaram mais próximos que meus próprios pais biológicos. Se tornou um tesouro, se tornou querido ao meu coração. Eu não posso deixar de seguir com eles esta jornada. Eu não posso deixar de orar por eles. Eu vou preservar a reputação deles a todo custo. Eu vou animá-los a viver uma vida mais madura, mais séria. Somos companheiros de serviço na vida cristã, no combate, nas cargas. Amigos mais chegados que um irmão, verdadeiros irmãos. Assim, meus irmãos, ouça a sabedoria do Senhor no versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, mas ajuntai então tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Deixe-me concluir nesta manhã. Que tesouros celestiais maravilhosos. Será que nós pensamos um dia desta maneira sobre não juntar tesouros? E sobre juntar tesouros, aqui estão as palavras do Senhor. Tesouros que a traça, nem a ferrugem, nem ladrão podem decepcionar, nem nós mesmos. Perdão completo, relacionamento com o meu Criador como um filho, uma filha de Deus. Resposta às minhas orações, nossos nomes no livro da vida, o amor do Pai por nós. Ser recebido não somente para dentro das mansões celestiais, mas veja você, para dentro da presença do próprio Cristo, do próprio Senhor da glória, estar na presença dEle e falar com Ele e ouvir a sua voz.
Vitória com Cristo sobre o pecado e Satanás um dia, mesmo hoje. Habitação permanente do Espírito em nossas vidas. E essa enumeração, ela não exaure a lista, apenas ilustra a lista desses tesouros celestiais que são nossos em Cristo e precisam ser aumentados. Para um crente ter êxito em colocar o seu tesouro no céu, ele precisa colocar o seu coração na tarefa. Se você sair daqui nesta manhã com um bom sentimento e começar a tropeçar nas próximas horas fazendo as mesmas coisas de antes, você não irá juntar tesouro no céu. Para um crente colocar todo o seu tesouro no céu, ele precisa colocar o seu coração e a sua mente na tarefa. Na geração em que nós vivemos, querido, a última geração antes do fim, tenha certeza disso, absoluta certeza disso. Não há espaço para vacilação espiritual, indecisão, indiferença em nossa atitude para com o reino de Deus. Nós temos que escolher o céu sem restrição, e escolher o céu hoje. Diz o Salvador: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Venha o Senhor abençoar essa palavra, essa exortação às nossas almas hoje, por toda a nossa jornada, para a glória dele, na nossa saúde e bem espiritual.